Olá a todos, eu me chamo Maria Gabriela e hoje eu vou estar dando a palestra. O tema que eu vou abordar, vocês já devem estar vendo aí no título do vídeo, mas eu vou repetir só a critério para ficar mais dinâmico. O olhar de Jesus. Qual o limite do próximo? Família, amigos, religião, país. Antes que eu comece, eu vou fazer a página de preparo e fazer a oração inicial. O livro vai ser esse aqui, Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. E a lição é a número, só um instantinho, 34. A serva escandalizada. Ante as exclamações de Dalila, a esposa de Azo, o tecelão, quanto às maldades de alguns publicanos de mau nome que a haviam desrespeitado em praça pública, justamente quando procurava praticar o bem, relatou Jesus com simplicidade. Piedosa mulher, desejando ser mensageira do reino divino na terra, bateu às portas do paraíso, rogando trabalho. Foi atendida cuidadosamente por um anjo que lhe recomendou visitasse uma taberna para salvar dois homens bons, desprevenidos, que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufladas por espíritos das trevas. No dia seguinte, porém, a enviada reapareceu, chorosa, explicando ao ministro do Eterno que lhe não fora possível satisfazer-lhe a determinação, porque o recanto indicado jazia repleto de jogadores a trocarem palavras obscenas e cruéis. O anjo, então, mandou-a a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém, a emissária regressou, alegando que não lhe fora exequível o trabalho, porque a furna ocultava vários homens e mulheres seminus a lhe ferirem o pudor feminino. O administrador celeste, sem desanimar, designou-a para auxiliar uma senhora agonizante, mas decorridas poucas horas, a colaboradora voltou, ruborizada, ao ponto de origem, informando de que não pudera nem mesmo penetrar o quarto da enferma, porque na antecâmara, o esposo da doente, palestrando com certa mulher de baixa procedência, projetava um assassínio para a noite próxima. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio a dois homens dementes situados em extenso vale de imundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornava célere, esclarecendo que não conseguira alcançar o objetivo, porquanto os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura, a lhe causarem extrema repugnância. O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe amparar uma jovem que se achava em perigo. Mas, em breve, regressava a cooperadora sensitiva, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada, em repulsiva condição moral. E assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente, cultivando a ineficiência sob variados pretextos. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar-lhe o serviço, dele ouviu a exortação de que se fizera merecedora. Minha irmã, continue, por enquanto, desenvolvendo seu esforço nas vulgaridades da terra. E por quê? Indagou perplexa. Não mereço abeirar-me da vida mais alta? Seus olhos estão cheios de malícia, elucidou o ministro, tolerante. E, para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo, com amor e silêncio, sem se escandalizar. Calou-se o mestre por minutos longos. Depois concluiu sem afetação. Quem se demora na contemplação do mal não está em condições de fazer o bem. Os circunstantes entreolharam-se espantadiços, e a oração final do culto doméstico foi pronunciada, enquanto, lá fora,
A lua muito alva, desfazendo a treva noturna, simbolizava radioso convite do céu ao sublime combate pela vitória da luz. E assim vamos fechar os nossos olhos, acalmar as nossas mentes e fazer a seguinte oração. Senhor, por favor, cuide de nós para que nesse pequeno estudo nós possamos absorver que qualquer coisa negativa que esteja passando na casa de todos os irmãos possam dar uma relaxada, uma amenizada, para que possamos aprender juntos as palavras do Senhor. Que com isso nós possamos acalmar nossas mágoas, acalmar nossos nervosismos, que tudo ao nosso redor cesse por um minuto, que os problemas parem por um minuto, enquanto nós nos reabastecemos de conhecimento para poder continuar nossa caminhada. Assim seja, graças a Deus. Bom, agora que nós estamos mais apaziguados, mais calmos e a mente aberta, gostaria de iniciar perguntando: o que é amor para você? Obviamente, todo mundo vai ter uma visão diferente, formas de demonstrar diferentes. Mas vou trazer um conceito que eu achei pesquisando no Google. Mais precisamente, o resultado é da Wikipédia, caso queiram pesquisar também. Amor, do latim amore. É uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma coisa. Então, é uma definição bem simples, mas que resume bem o que Jesus nos ensinou na vinda dele para cá. Mas vou agora formular outra pergunta. Como foi demonstrado o amor por Jesus? Como que ele mostrou pra gente esse amor? Existem diversas parábolas da Bíblia que falam sobre o amor, exemplificam claramente falas de Jesus sobre o assunto. Temos, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Para quem não sabe ou não se recorda muito bem, eu vou dar uma pequena resumida, lembrando que isso está na Bíblia, caso também queiram procurar para se situar bem na situação. Um homem é assaltado e deixado quase morto. 2 passam por ele sem ajudá-lo, mas um samaritano, que era considerado na época inimigo dos judeus, oferece ajuda ao desamparado. Isso, nós podemos perceber que o amor não tem preconceito, não tem barreira. O nosso professor irmão nunca teve problemas em amparar os doentes, em pessoas consideradas criminosas, consideradas o pior tipo de gente. Ele simplesmente chegou lá, viu a situação e amparou. Semeou o bem para todos, sem distinção. Desde pequena, isso é uma particularidade minha, eu escuto uma frase que creio que todos já escutaram, provavelmente já até falaram em conversas, ou para os filhos, para quem já é pai: amai o próximo como a ti mesmo. Essa é apenas uma parte da frase, porque no ensinamento mesmo, na Bíblia mesmo, ela é bem maior, mas eu só peguei essa partezinha para poder explicar, destrinchar ela da melhor maneira possível. O que quer dizer? Que antes que a gente possa se botar no lugar de amar o próximo, dizer: eu amo você, meu irmão, eu amo você, minha mãe, eu amo você, meu pai, eu amo você, qualquer ser humano, nós temos que, primeiramente, amar a nós mesmos. E é bem difícil nos dias atuais. Não vou falar que é uma situação fácil. Principalmente depois da pandemia, que muita gente acabou ficando sozinha. Muita gente passou por perdas muito dolorosas. Todo mundo, sem distinção, no ano de 2020, saiu perdendo. Ou perdeu
uma mãe, ou perdeu um pai, um filho, um irmão, um amigo, ou perdeu uma parte de si, porque foi muito repentina essa mudança. Foi repentino, foi literalmente um dia a gente estava trabalhando, estudando, conversando com os nossos amigos, e no dia seguinte a gente estava enclausulado dentro de casa, sem poder sair, sem ter certeza do amanhã, sem ter certeza se os nossos amores iam estar ali, já que eram muitas pessoas tendo os sintomas. E por conta disso, muita gente acabou ficando carente ou tendo a carência que já tinha piorada, por assim dizer. Mas com a carência, as pessoas vêm sempre necessitando mais de atenção, o que pode levar a se colocarem em situações ruins, tomarem decisões ruins, porque está muito mais no instinto do amor. Está mais no amor instintivo do que no amor sentimento que nos foi ensinado. Está mais uma forma animalesca. Tendem a confundir, porque eu já vi, tendem a confundir uma demonstração de educação com algo a mais. Ou talvez não entendam muito bem o jeito do próximo demonstrar esse amor, e por conta de estarem carentes preferem afastar, deixar a pessoa de lado, porque se ele não está dizendo que me ama, que me quer, ou se meu filho ou minha mãe não está ali, não está demonstrando mensagem, ela não me ama. Não quer dizer isso. Mas é carência. Todos nós somos carentes. Uns mais, outros menos. Mas a gente tem que ter um foco. Como posso amar alguém? Como posso amar o próximo, se nem ao menos eu consigo me olhar no espelho e dizer que eu me amo? Se nem ao menos eu consigo fazer bem para mim, para poder fazer bem para o próximo. Se eu tomo decisões ruins, eu sei que essas decisões são ruins, mas eu prefiro continuar porque não tenho o que fazer. Como eu posso continuar assim, sendo que eu quero amor, eu quero ser amado? Será que é certo eu continuar tomando decisões ruins, machucando pessoas que eu digo amar? É certo machucar gente que a gente ama? Pois muito bem. Na escola, quando eu estava no meu ensino médio, se eu não me engano, uma professora falou uma coisa que realmente eu, na época, eu fiquei. Muita gente está fazendo isso. Vamos imaginar que somos um copo de água. Todo mundo é um copo de água. Só que alguns estão pela metade. Não vou aqui entrar em quesito do ponto de vista, que tem gente que tem ponto de vista de copo meio cheio, ou quase cheio, ou quase vazio. Mas está pela metade. Não é um copo cheio. Essas pessoas sentem como se não estivessem completas, como se estivesse faltando alguma coisa. E nisso, na cabeça delas, elas pensam em assim, como eu vou encher esse copo? Para encher esse copo, eu preciso de uma pessoa que seja um copo cheio para encher isso que está faltando em mim. Sendo que elas não percebem que para encher o meu copo, esse copo delas, eu preciso esvaziar outro. E é aí que a gente entra no quesito de amores tóxicos. Que eu não vou me aprofundar muito no que é o amor tóxico, mas é só para a gente saber da onde vem essa carência, esse amor tóxico que a gente encontra em muitos lugares. Que a gente sente falta. As pessoas sentem falta de preencher esse copo. Só que nós precisamos procurar uma maneira de encher esse copo de amor de coisas saudáveis. Achar uma torneira, uma fonte de água que não saia prejudicada. Porque isso se torna um ciclo. Porque a pessoa A
vai estar pela metade, vai usar a pessoa B, que vai ficar pela metade para encher a pessoa A, que a pessoa B vai procurar a C, e vai ficar esse ciclo direto. E até o momento que alguém se ligar aí, não, eu não preciso ferir alguém para poder me sentir bem. Isso não é o amor saudável. Não é o amor que Jesus nos ensinou. Então, inicialmente, para a gente amar o próximo, para a gente ter um amor saudável, a gente tem que amar inicialmente a nós mesmos. Agora, vamos para o amor ao próximo. O tópico do amor ao próximo. Quem é o próximo mais perto de nós? É a nossa família. Quem mora na nossa casa? Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos filhos. Mas não é somente, a família não é composta só de gente que mora na minha casa. Não é esse o conceito de família. Família é um laço sanguíneo. Falando isso na questão materialidade nossa. É um quesito sanguíneo. E nisso que estamos no quesito sanguíneo, família não é só quem a gente gosta. Família não é só quem a gente se afiniza mais. Literalmente, por mais que a gente não queira admitir, é a sogra insuportável, é o irmão irritante, o primo problemático, a tia falsa, todos os integrantes que possuem qualidades e defeitos. É óbvio que nós não vamos chegar e dizer, demonstrar esse amor da mesma maneira que demonstramos para o nosso filho. Mas você também não vai desejar mal para esse parente insuportável. Você não vai chegar num ponto de desrespeitar ele na frente dos outros. Dizer coisas que não deveriam ser faladas. Jesus e a espiritualidade amiga em nenhum momento querem que a gente faça isso. Eles querem que nós possamos evoluir. Eles não querem que a gente deixe nossa evolução estagnada, porque nós, a princípio, não regredimos, por conta de alguém que ainda está em aprendizado, alguém que está no primeiro degrau ainda não sabe, não está visualizando no momento o problema, ou na cabeça dele ele nem está fazendo isso que a gente está vendo. Não podemos nos fragilizar por conta do terceiro familiar que não quer nos ouvir. Mas a gente tem que, infelizmente, respeitar as escolhas feitas por aquela pessoa. No momento certo, na hora certa, o amor irá prevalecer. Chico Xavier, se eu não me engano, ele tinha um sobrinho que chegou até a dizer que ele era mentiroso. Essas coisas. Difamar, realmente, Chico Xavier. E olha que a gente pega e pensa, pô, Chico Xavier é um espírito bem evoluído aqui no Brasil, foi tão importante quanto Allan Kardec na doutrina espírita, mas ele também era humano. Mas você não vê em nenhum momento ele pagando na mesma moeda o que o sobrinho fez. O que o sobrinho fez, foi lá. Ele ficou acusando, ele ficou tomando as decisões dele, usando as drogas ilícitas que ele estava usando, mas o tio estava ali. Ele tinha que respeitar as escolhas dele, não tinha o que fazer. Não adianta você querer ajudar um familiar que não está ainda com a maturidade daquele momento, não está visualizando a problemática. Agora, o próximo tópico. Vamos para os amigos e religião, que eu, na minha visão, estão interligados. A gente vive num mundo que o Estado, o mundo, tudo, tem religiões diferentes. Não estamos mais naquela época que só tinha o cristianismo. Temos pessoas católicas, pessoas evangélicas, umbandistas, candoblecistas, diversas religiões, inclusive espiritismo. Temos janelas para ver o mundo de maneira diferente. Então,
claramente, dentro dessa janela, vai ter opinião diferente. Tem religião que acredita em imagens, que não é criticando, deixar bem claro, que acredita que se você chegar na frente de uma imagem e rezar, seu desejo vai ser realizado. Outras não. Umas creem em reencarnação, vida após a morte, outras creem apenas em céu e inferno e pronto, acabou. Mas não está no nosso mérito criticar. A gente tem que amar todos, amar nossos amigos, porque, claramente, como muitas pessoas têm religiões diferentes, a gente não vai se afinizar somente por pessoas que, no nosso caso, são espíritas. A gente não vai se afinizar só em pessoas que creem em reencarnação. A gente não vai ter amizade, a gente vai ter amizade com aquele que não tem religião alguma. Isso não tem que afetar. A gente só não pode querer, a partir do momento que nós descobrimos que a pessoa tem um ponto diferente de visão ou uma crença diferente, a gente passar a odiar, passar a criticar ela, romper um laço tão lindo quanto da amizade, que é algo bem difícil, já que de a gente adquirir aquele laço que é tão nosso amigo que a gente acha que inclusive é da família. A gente não pode ficar só focando em bobeirinha, tipo, eu vou me distanciar de fulano porque fulano discorda de uma coisa que é uma crença minha. Todo mundo tem direito a ter opinião diferente, todo mundo tem direito de opinar. Você vê, a gente vive em um mundo que cada um tem opiniões diferentes de tanta coisa. Inclusive até coisas que que são comprovadamente erradas. Mas mesmo assim tem gente que acredita. Não é por causa disso que a gente tem que desejar o mal. Que tem gente que já existem religiões que se você não segue o conceito deles, você automaticamente está no pior lugar possível. Não precisa ser necessariamente o inferno, mas você está abaixo deles. Eles são superiores. Não podemos criar esses degraus imaginários. Jesus não, em nenhum momento, ele diversificou. Tanto que a religião de Jesus, alguém já escutou Jesus falando qual era a religião dele? Batendo martelo, tipo, essa religião está certa, essa religião é que eu sigo. Em nenhum momento, em nenhuma parábola, pelo menos que de meu conhecimento, Jesus virou e falou isso. Jesus, ele simplesmente nos ensinou a amar. Claro que a gente vai ter inimigos na nossa vida, porque todo mundo tem. A gente não agrada a todo mundo. Se Jesus, que é Jesus, não agradou todo mundo, quem somos nós para agradar todo mundo? Tem gente que tem raiva de Deus. Então, se eles, que são seres consideravelmente superiores a nós, sofrem de gente criticando negativamente, quem somos nós? A gente tem que, dentro desse amor, a gente tem que perdoar. Eu sei que um irmão me magoou, me machucou, ele me odeia já, claramente escancarou, por assim dizer, que me odeia. Eu não vou tratar ele da mesma maneira que eu vou tratar o meu melhor amigo. Claramente. Não vou tratar. Não vou chegar abraçando, dando beijinho e perguntando da vida, essas coisas, porque aí que é nisso que a gente vai acabar também forçando a pessoa a nos odiar ainda mais. Porque a gente não vai estar fazendo isso de sinceridade. A gente não vai estar fazendo isso de coração. Na cabeça da pessoa que está, na mente obliterada da pessoa, tudo que a gente fizer vai estar errado. Então, não podemos também nos afinizar a isso. Fazer esse tipo de coisa. Nós temos que amar, não desejar o mal.
pessoa está ali, ela me odeia. Eu não vou, se eu vou tratar ela bem, vou desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Se ela, porventura, acabar passando por uma dificuldade, eu vou ajudar. Eu não vou virar as costas por vingança, por assim dizer. Eu vou virar as costas porque ele me odeia, então ele tem que estar nessa situação. Eu vou amparar, eu vou cuidar dentro das minhas limitações. Que isso fique bem claro. Então, isso já está claramente no nosso processo evolutivo. Se você for analisar friamente dentro da doutrina, todos já reencarnaram diversas vezes. E por conta do véu do esquecimento, a gente esqueceu coisas importantes da nossa vida passada. A gente provavelmente, sem saber, fizemos mal para aquela pessoa. Nós podemos ter sido a causa da morte dela, ter sido a causa da morte da pessoa não ter tido uma vida tão boa. Mas um porém, nessa vida talvez a gente tenha decidido melhorar, evoluir, pedir perdão. Mas aquela pessoa, talvez não. A gente não sabe qual é o processo evolutivo de todos. Não temos como mensurar nem o nosso próprio processo evolutivo. Então, às vezes, a gente só tem que fazer o nosso melhor, tratar bem e demonstrar o amor. Pelo menos de nossa parte, não demonstrar desavença. Porque eu tenho certeza que toda espiritualidade amiga, no caso daquela pessoa, vai cuidar para que ela também possa ver você com outros olhos para melhorar. E também não vamos atrelar a religião. O tema da religião, eu vou odiar por conta da religião. Porque a religião, ou até a falta dela, só tem que fazer a gente ser pessoa melhor. Nos tornarmos pessoas melhores. Deixar o nosso homem velho para trás. Enterrar ele. Se está fazendo isso, que mal tem? Jesus conversou com diversas pessoas, de diversas denominações, de diversas nacionalidades. Em momento algum, ele colocou um muro, algo que bloqueasse quem ele deveria defender, quem ele deveria ajudar. Qual lugar estava certo, qual lugar estava errado. O amor é simplesmente amor. Jesus apenas amou o próximo, independente de quem ele seja. O amor não tem nacionalidade. O amor não tem etnia. O amor não tem cor, não tem gênero, não tem nada que denomine. É a gente, na nossa materialidade, que gostamos de denominar. Gostamos de fazer, dar sentido às coisas, concretizar as coisas. O amor puro não distingue o preto do indígena, do branco, do asiático, o certo do errado. Ele nunca diferenciou e nunca vai diferenciar. Aí vemos a questão, a espiritualidade, amiga, o espiritismo, vê limite no amor? Eles veem alguma forma de limitação dentro desse amor? O espiritismo segue a doutrina de Jesus. Então, claramente, o amor não tem limite. Qualquer forma de amor, desde que esteja fazendo bem para ambas as partes, é amor. O amor vai perdoar determinadas coisas. Claro que cada um entende. Vou entrar no quesito de traição. Tem gente que perdoa, tem gente que não perdoa. Mas é o amor. O amor inclui diversos fatores. A gente não pode deixar que nossos instintos animalescos prevaleçam. A gente não pode deixar
nada nos afetar. Que nós tendemos a seguir muito o nosso instinto. O certo é certo, o errado é errado. Aquela pessoa, se ela fez mal para mim, ela automaticamente sempre vai querer me fazer mal. Ou até o contrário. Tanto que tem gente que, por conta de ingenuidade, achar que todo mundo vai fazer o bem, acha que acaba sendo ingênuo. A gente tem que fazer o bem, a gente tem que amar. Mas temos que prestar atenção, não deixar o amor nos cegar. Porque eu vejo, pelo menos na atualidade, que ou as pessoas estão 8 ou 80, ou elas estão muito odiosas, não acreditam no amor, porque elas têm o motivo delas. Elas sofreram muito. E há muitas que amam demais. Demais. O problema não é amar em si demais. É obliterar a mente. Esquecer de determinadas coisas sobre o manto ou a desculpa de estar amando. Você fez isso por amor. Já vi crimes bárbaros acontecerem com a única e exclusiva justificativa de amor. O amor não mata. O amor, ele é um meio termo. Isso na minha visão, claro. O amor não escolhe um lado. Eu não preciso escolher um lado. Vamos supor, eu não preciso escolher entre meu pai ou meu filho. Meu pai ou minha esposa. Meu marido. Eu não preciso escolher. Eu vou amar de uma forma meu pai, eu vou amar de outra forma meu marido, minha esposa, e vou amar de outra forma meu filho. Cada um, eu vou demonstrar, não vou também, eu te amo, mas eu só falo eu te amo, e eu nem ajudar, nem demonstrar. Que a demonstração que eu estou querendo dizer, que está incluso na caridade, é perguntar se a pessoa está bem. É estar ali quando a pessoa precisa. É estar ali quando tá tudo bem, mas também tá ali quando tá tudo mal. É tipo, oi, eu tô aqui. Jesus nos ensinou isso. Jesus, em todas as parábolas dele, ele mostrou isso. O amor tem que ser demonstrado, cada um da sua maneira. Mas não é porque é pobre que eu vou ter que ter um preconceito. Não é porque a nacionalidade dele é considerada inimiga minha. A gente não pode nos limitar o amor a pessoas que a gente quer bem. A pessoas exclusivas, pessoas que eu consigo até, dependendo, contar nos dedos. A gente tem que amar, desejar o bem para todos da humanidade, todo o país. É isso que Jesus quer. Isso que Jesus nos mostrou em tantas demonstrações. É isso que a espiritualidade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no que é o Espiritismo, todos os livros mostram que a gente tem que fazer a caridade, a gente tem que perdoar, a gente tem que amar, de maneira que nós consigamos atingir a nossa evolução. Eu sei que é difícil. Não vou chegar aqui, como eu tô, na frente de uma câmera e dizer, é só amar e pronto. É simples isso. É muito difícil. Por isso que requer evolução. Mas não adianta nada a gente saber o que é se a gente não pratica na nossa casa. Se a gente não tem. Se a gente, como eu disse anteriormente, a gente não consegue nem amar a gente. Não consegue nem olhar no espelho e dizer que ama. A evolução já começa aí. Você olhar, chegar no espelho e falar, eu tenho esses defeitos e essas qualidades.
esses defeitos, eu vou buscar melhorar. Essas qualidades, eu vou mantê-las. Na minha família, por exemplo, vamos supor, na minha família, eu tenho muito problema com minha cunhada, vamos supor. Eu vou prejudicar a relação que eu tenho com a minha mãe, que provavelmente apoia ela, na minha mente. O meu irmão, os meus filhos, eu vou destruir uma família só porque eu não gosto de alguém específico, que ela me fez mal. E tudo bem, se a gente estiver no mesmo ambiente, eu não vou tratar ela com tanto carinho assim, que eu trataria pessoas que eu gosto mesmo. Mas eu também não vou desejar que ela vire a esquina e quebre a perna. Porque tem muita gente isso. Não vou utilizar da minha religião para lançar maldições. Rezar para que a pessoa se ferre na vida. A gente tem que mudar isso. Temos que mudar. Temos que parar de impor limites em nosso amor. Bom, no item 10 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma fala que eu gostaria de usar para finalizar essa palestra e conscientizar todos. Caso queiram abrir o livro e acompanhar junto comigo, podem ficar à vontade. Se quiser, inclusive, até dar uma pausa no vídeo para poderem pegar, achar o livro. Vamos agora nos concentrar para eu poder dizer aqui as palavras da espiritualidade que utilizou Allan Kardec como seu veículo. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito a fim de ser amados. É tão justo esse pensamento que nele encontreis tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgar de sim as constrições da matéria, e não condenar-vos o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. E assim, vamos fechar os nossos olhos, acalmar nossas mentes e dizer assim: gratidão, Deus, Jesus e toda a espiritualidade amiga. Dr. Rames, Dr. Bezerra de Menezes, Irmã Paulina, Irmã Sheila, André Luiz e tantos outros mentores que estão aqui conosco, em cada casa, em cada pontinho de luz que se iluminou nesse momento. Peço, por gentileza, que cuide de todos nós, não só de mim, mas de todos os irmãos que estão comigo em um só coração e uma só oração, para que eles possam, tanto quanto eu, ter absorvido esse estudo e conseguir, dessa maneira, atingir a sua evolução. Deixarem de serem animalescos, se tornarem pessoas dotadas de razão verdadeira, razão baseada no amor de Cristo. Por favor, cuide para que eles tenham um dia abençoado, uma semana abençoada, um mês, um ano, tudo dentro de seu merecimento. Cuide de todos nós, ampare todos nós. Não nos esqueça nunca, Senhor, porque nós nunca esquecerei de vós. Senhor, por favor, tire as nossas mágoas, tire as nossas dores, tire tudo de negativo que nos impeça de continuar. Por favor, esteja conosco hoje
agora e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga, Senhora, pede a Deus por todos nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace. Assim esteja, graças a Deus. Bom, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, terem aprendido junto comigo esse conceito tão maravilhoso, esse estudo tão esclarecedor. E tchauzinho, até a próxima!